Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. A cura do teu corpo através da cura da tua alma. Neste podcast vamos encontrar histórias reais de transformação física. O meu nome é Raquel Madeira, sou coach de saúde, bem-estar, desenvolvimento pessoal e de fitness. Neste podcast vou partilhar contigo as minhas histórias, as minhas vivências, a minha realidade, aquilo que me ajudou a curar o meu corpo, a ter uma relação de paz com o espelho, com a balança, com a minha comida, a enfrentar os meus medos e as minhas inseguranças. Vem comigo nesta jornada. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, A Cura do Corpo através da Cura da Alma. E no episódio anterior tivemos uma conversa tão profunda, tão bonita e tão verdadeira com a minha Cristina Batista. Portanto, se não viste o episódio sobre transtorno alimentar, onde falamos das nossas, do nosso caminho, das nossas soluções, onde partilhamos as nossas histórias na primeira pessoa, vê aqui o episódio e espero que te inspire, que te ajude e partilha. E antes de mais, quero agradecer-te por estares desse lado. Mais uma vez, partilha este podcast, subscreve o canal para estares a par de todos os episódios. E sem mais demoras, este episódio vamos falar sobre a relação que nós temos connosco mesmos, a relação que temos com o espelho. Na conversa anterior que tive com a Cristina, no episódio anterior, falámos muito também da nossa relação, a relação que temos connosco mesmos, aquilo que dizemos ao espelho. E recebemos também alguns comentários relativamente a isso e hoje decidi trazer este tema porque acho que é fundamental, é tão importante. Primeiro que tudo porque ninguém nos ensina a gostarmos de nós, ou pelo menos eu quando cresci nunca ouvi, nunca aprendi que nós devemos olhar no espelho e dizer estás tão bonita, quero agradecer-te por teres feito o melhor por mim hoje. Coisas tão simples quanto estas, nós não fomos ensinados, ou na esmagadora maioria de nós não tivemos essa aprendizagem. Porque obviamente os nossos pais também não tiveram, os nossos avós também não tiveram, mas acho que a nossa geração que hoje tem oportunidade de termos tecnologia, de termos acesso à informação de forma tão rápida e tão facilitada que não tínhamos há 20 anos atrás, portanto estamos a falar de algo que é recente, mas hoje eu acho que nós temos mais responsabilidade nesse aspecto. E hoje em dia temos que falar mais abertamente sobre estes assuntos e sobre amor próprio. E amor próprio é um tema que ainda é desconfortável para muita gente. No meu caso, eu ainda estou na minha jornada de amor próprio, de me amar. Já passei por várias fases e hoje venho falar-te sobre isso mesmo, do meu amor próprio, que existia muito pouco. Desde criança, adolescente, ao meu transtorno alimentar e o que é que teve que mudar em mim, que relação é que eu tive que ter comigo para realmente ter a transformação física que eu queria. E quando eu te falo de transformação física, não falo apenas de alguém que quer emagrecer. Obviamente que a esmagadora maioria das pessoas quer emagrecer, mas nem toda a gente quer emagrecer. E há muita gente, e isto é uma coisa muito interessante que eu vivenciei durante os 10 anos da minha compulsão alimentar e que o meu peso nunca esteve estável. E eu só me apercebi disto mais tarde, que foi quando eu já estava mais gordinha. Portanto, eu tive várias fases durante o meu processo. Eu cheguei a ter, o meu peso inicial foi 58, depois emagreci, tive mais ou menos 53, e depois engordei e fui para 74. Obviamente quando eu estava mais magrinha, eu não conseguia ver o bonito nisso. Eu tinha sempre alguma crítica para o meu corpo, eu nunca estive contente, vamos assim dizer, ou grata por estar assim. E quando eu estava mais gordinha e via as miúdas e as mulheres que eu olhava e pensava, eu quero ser como ela é tão bonita, e na altura eu já era profissional de fitness e ouvi algumas conversas de balneário, cheguei a falar com algumas dessas mulheres, e o mais interessante é que para mim, nos meus olhos, aquelas mulheres eram lindas
fantásticas, com corpos esbeltos, tonificadas. Obviamente que a beleza é muito particular, tem a ver com os nossos gostos pessoais, portanto eu estou a falar daquilo que eu gosto e que aquilo que eu queria na altura e aquilo que eu me apercebi na altura e nos meus olhos, aquilo que eu queria também ter e ser, era ser uma mulher com pouca massa gorda, com músculos definidos. Isso para mim é que era beleza. Então, algumas dessas mulheres foram minhas alunas nas minhas aulas e eu olhava para elas com uma admiração fantástica. E chegámos a ter conversas, obviamente que eu nunca me abria relativamente à minha compulsão alimentar, mas chegámos a ter conversas e de eu dizer és tão bonita, és tão isto, e ela não sentir isso, e ela dizer-me, não gosto, ainda tenho que trabalhar para... Isto foi algo que eu me fui apercebendo ao longo do meu processo, que mesmo aquelas pessoas que muitos de nós olham, admiram, muitas dessas pessoas também não gostam delas próprias. Portanto, às vezes nós querermos ser alguém ou admirarmos uma pessoa pelo que ela tem, ou pelo que ela é, ou pela aparência que tem, essa pessoa provavelmente também está no seu processo e também não tem a sua cura feita do seu amor próprio. Isto foi muito interessante que me aconteceu e eu na altura não tinha a mínima noção, porque eu olhava para estas pessoas e para mim aquelas pessoas eram uau, fantásticas, maravilhosas, era uma admiração extrema. E depois quando as conheci, não que me tenha desiludido no sentido em que a pessoa me desiludiu, mas perceber que aquela pessoa estava a sentir aquilo que eu também estava a sentir. Eu não estava contente com o meu corpo, apesar de na altura estar com excesso de peso e sentir-me gorda e não estar bem comigo, mas aquela pessoa que eu admirava também estava, se calhar não a sentir exatamente aquilo que eu estava a sentir, mas aquela pessoa também não estava feliz. Então isto deu-me um alerta e só aqui para te enquadrar, e voltando agora aqui um bocadinho atrás de como eu cresci e da minha adolescência, eu nunca tive problemas de excesso de peso, eu nunca fui gorda, a minha alimentação eu sempre fui muito, se eu me lembrar agora da escola e de irmos à cantina, eu lembro-me de não gostar nada do que havia na cantina e de muitas vezes eu pedir aos meus colegas, se eles me tiverem a ouvir, vão se rir, porque é verdade, de eu pedir aos meus colegas para me trazer uma maçã e o meu almoço era 2 ou 3 maçãs, porque eu não gostava de comer na cantina da escola, isto acontecia com muita frequência. E lembrar-me da minha mãe me mandar sandes e eu acumulava as sandes na mala até já não poder ter mais e mandá-las fora. Portanto, eu nunca tive assim, mas não fazia isto por querer ser magra, sempre fui assim muito, nunca gostei assim muito de comer. E eu hoje, adulta, já passando o transtorno alimentar, já passando toda essa fase, eu estou aquilo que era, eu estou verdadeira à minha essência. Eu hoje não faço dietas, não tenho cuidados com a minha alimentação, sim, mas eu não faço nada para, agora vou fazer isto porque quero ser magra. Não. Mas também não como muito e eu acho que isto também me ajudou muito na gravidez e todo aquele processo. Acho que o meu estômago ficou mais pequenino e eu com pouco alimento me sinto saciada e não tenho necessidade de mais. Portanto, eu como pouco, tenho noção que não como muito. Porque aquilo que eu sinto é que eu estou fiel àquilo que eu era, a minha essência quando eu era criança, adolescente, era essa mesma. E se eu agora olhar para trás e pensarmos em amor próprio e eu acho que isso não existia, eu sempre fui uma miúda muito no meu canto, no meu lugar, sempre muito extrovertida, quando eu estava com pessoas que também traziam essa loucura para fora, que eu me sentisse confortável, eu sempre fui muito extrovertida, mas se não me tivesse confortável, eu sempre fui muito introvertida. E eu hoje sou a mesma coisa. Eu hoje, se eu estiver confortável com alguém, eu rio alto, gargalhada, temos conversas fantásticas, mas se eu estiver num grupo de pessoas que eu não tenha confiança ou que eu não me sinta confortável, eu vou ser estar assim muito na minha bola. Exatamente como eu era em criança e adolescente, sempre mais isolada, mais no meu cantinho. Então a parte do amor próprio acho que nunca existiu muito. Acho que não se falava muito na altura, não era um tema muito falado, mas depois, quando eu comecei a minha compulsão alimentar, portanto estamos a falar entre os meus 19, 20 anos até aos meus
praticamente 30 anos, não, até um bocadinho mais cedo. A minha compulsão deve ter começado mais ou menos à entrada da minha universidade, 17, 18 anos. Não sei precisar exatamente, mas mais ou menos por essa altura em que eu comecei nas dietas, o engorda, emagrece. Mas isto para contextualizar, eu não tinha a melhor relação comigo mesma. Sempre coloquei expectativas demasiado altas para mim, sempre tive muito objetivos, sempre trabalhei por objetivos, ainda hoje, e não é uma coisa má trabalharmos por objetivos e termos expectativas altas, mas não tão altas que nós nos sentimos sempre a falhar. E sempre foi isso muito, eu sempre senti que ou quando as atingia que queria mais, portanto eu nunca celebrei as minhas vitórias na realidade, nunca me abracei no sentido de dizer uau, fantástico, tu fizeste isto, tu foste sozinha atrás. Nunca tive muito esse discurso para comigo mesma, sempre fui muito autocrítica e tenho a certeza, sempre fui a minha maior crítica. Eu lembro-me de uma história quando eu fui para Londres, portanto eu saí de Portugal com 23 anos sozinha, sem trabalho, com um grande sonho que era aprender inglês e trabalhar em Inglaterra na área do fitness. E eu fui sem saber falar inglês, ou basicamente sabia o básico, que é Hi, how are you? E pouco mais, e era literalmente pouco mais, eu não conseguia ter uma conversa com alguém. E então eu fui sozinha, fiquei sozinha durante uns meses e passado 5 meses mais ou menos da primeira entrevista para um ginásio, e eu obviamente não fiquei porque não falava inglês, 5 meses depois eu consegui esse trabalho e foi das maiores alegrias que eu já recebi. Uma das maiores alegrias, foi fantástico porque foi um processo, entretanto tive que arranjar trabalho num restaurante, passei por várias entrevistas em que ouvi várias vezes o teu inglês não é suficiente, o teu inglês não é suficiente, e eu continuei sempre, então aquela conquista de conseguir aquele trabalho naquele sítio que eu tinha amado desde a primeira entrevista foi das coisas mais fantásticas que eu já recebi até hoje. E já depois de estar a trabalhar nesse ginásio e de haver imensas pessoas de outras nacionalidades, com outras histórias, lembro-me de ter uma conversa com uma moça da minha idade que estava lá e que trabalhava na parte da limpeza, também tinha o mesmo desafio que eu relativamente ao inglês, e ela estar-me a dizer que aquilo era tão desafiante e que o inglês dela não era suficiente. E eu estar-lhe a dizer, poça, tu estás aqui, tu conseguiste, tu estás fora do teu país, tu estás aqui a trabalhar, independentemente do teu inglês não é o suficiente, mas tu estás aqui, então um dia de cada vez, tipo, celebra aquilo que tu já conquistaste, porque é fantástico. E ela olhou para mim e disse-me assim, mas tu estás exatamente no mesmo patamar que eu, tu também conquistaste isso. Também estás aqui, não falas muito bem inglês, estás a trabalhar na tua área, tipo, aquilo que tu estás a fazer é fantástico também. E aí caiu-me uma ficha, tipo, é verdade. Aquilo foi mesmo assim parece que caiu aquela ficha de, pois é, eu também conquistei isso. E eu nunca me dei esse abraço, uau, estou super orgulhosa de ti, tipo, fantástico, durante muitos anos. E eu acho que a minha relação comigo mesma mudou literalmente quando eu descobri que estava grávida, e acho que foi o processo de transformação maior da minha vida em todos os aspectos, porque até aí eu sempre usei comida e exercício para me castigar, como se eu não deveria estar aqui nesta vida. Eu hoje consigo perceber isto de uma forma consciente, porque é que isto aconteceu, isto vai a um assunto mais profundo das minhas raízes, do meu crescimento, de como eu cresci, da forma como eu fui educada e de algo que aconteceu na minha família que vou deixar para um episódio mais à frente, porque é um assunto muito sensível, mas eu hoje consigo perceber o porquê durante o meu crescimento todo eu nunca senti, sempre senti que não devia estar aqui, que este lugar não era meu, que esta vida não era minha. Só agora com 33 anos eu consigo perceber a razão de tudo tem uma razão. E até eu engravidar, eu tinha 28 anos na altura,
eu sempre fui muito autocrítica, muito castradora de mim mesma, e foi no momento em que eu descobri que estava grávida e que realizei, tenho um bebê dentro de mim, tenho algo dentro de mim que depende de mim, que eu parei de me criticar. E depois todo o processo e todo o desenvolvimento do meu corpo durante a gravidez, depois da minha filha nascer, eu fiquei com uma admiração tão grande, mas tão grande pelo nosso corpo, principalmente enquanto mulher, porque o nosso corpo adapta-se para uma vida nascer. E como é que de duas células tão pequeninas, uma delas microscópica, sai um bebê perfeito, fantástico, a funcionar tudo, com mãozinhas, com pezinhos, com tudo a funcionar. E depois do corpo, toda a transformação do corpo, do leite, tudo, eu fiquei com uma admiração assim tão profunda pelo nosso corpo e pelo nosso ser, que ainda fiquei com mais admiração. Portanto, tudo aquilo que começou na minha gravidez, de eu começar a dizer coisas bonitas para mim, foi aumentando a cada dia. E a promessa que eu tinha feito de não fazer mais dietas continuou com ela. No entanto, várias coisas aconteceram aqui pelo meio e eu na altura já sabia deste exercício que eu vou partilhar contigo no final deste episódio, que é o exercício do espelho, que tem a ver com o nosso amor próprio e com nós merecermos isto e muito mais, com nós merecermos termos a relação fantástica connosco mesmos, porque somos a pessoa que está connosco 24 horas. Então nós temos que ser as nossas melhores amigas, nós temos que ser os nossos melhores amigos. Não é o companheiro, não é o pai, não é a mãe, não é o irmão, somos nós. Então a pessoa com quem eu vivo, aquela voz que está na minha cabeça, tem que ser fantástica, tem que ser de boa energia, tem que ser querida, tem que ser generosa, não pode ser mais castradora, não pode ser mais de crítica. E então, após a minha filha nascer, passado uns anos passei por um processo de separação e eu continuava, apesar de já não me criticar tanto, eu continuava com uma expectativa relativamente a mim elevadíssima, e quando eu não atingia aquilo que eu conseguia, continuava com um autoflagelo, menos que anteriormente, mas ainda continuava. Então eu continuava aqui com um ciclo de energia negativa, de energia pesada, porque a pessoa com quem eu estava a viver, eu era muito dura comigo mesma. Então isto é um processo muito recente que eu estou a fazer neste momento, portanto desde mais ou menos dezembro, que tive assim foram meses muito intensos, desde o lockdown, portanto desde o confinamento de 2020 até agora, têm sido 2 anos super desafiantes para mim. Acho que têm sido 2 anos de introspeção, de deixar ir energias negativas e de começar a cuidar de mim, da minha criança interior, da minha pessoa, de olhar para dentro. E têm sido os anos mais desafiantes nesse aspecto, porque percebi que eu não me amava, pura e simplesmente. Eu gostava de mim, porque há certas coisas, há limites, há níveis. E havia certas coisas que obviamente eu não permitia que até o outro fizesse ou dissesse de mim, mas eu própria para mim era demasiado crítica. Então em dezembro eu prometi a mim mesma que eu não ia dizer mais nada negativo relativamente a mim. Ou seja, fiz um erro, ok, está tudo bem, aprende com o erro, não é está tudo bem e não tiras a aprendizagem, aprende com o erro, mas segue em frente. Ok, o que é que eu fiz que posso fazer melhor da outra vez? Ok, está tudo certo. E pelo contrário, quando eu faço coisas boas, quando eu tenho um dia positivo, é abraçar-me, é acarinhar-me. E isto é muito recente para mim, mas a relação que eu tenho comigo mesma tem sido outra, tem sido transformadora, tem sido muito mais generosa, muito mais querida. Portanto, a minha relação começou a mudar comigo mesma quando engravidei, portanto em 2017, mas tem sido um processo, e passado quase 5 anos, é que agora sim eu me estou a sentir um pouco mais
querida comigo mesma, um pouco mais amada. Eu consigo olhar no espelho hoje, isto é um exercício que eu te recomendo fazer, olha no espelho, olha nos teus olhos e diz: eu amo-te, eu agradeço-te, tu és fantástica, tu estás a fazer o melhor que podes e que consegues para estar aqui. E continua a repetir isto. Podes encontrar o teu mantra, podes encontrar outras palavras que signifiquem algo positivo para ti, mas diz isto nos teus olhos, nos teus olhos. E se não conseguires dizer estas coisas todas, diz um bocadinho hoje, amanhã repete, amanhã se calhar não é uma frase, são duas, daqui a uma semana as palavras que tu dizes, mesmo que não as sintas com o teu coração, daqui a uma semana ou daqui a um mês, elas já vão vibrar no teu coração. Tu vais já senti-las como verdadeiras, como tuas, porque não é só dizer e não sentir. Se calhar no início é, porque ainda não tens esse amor trabalhado, mas numa fase mais avançada as palavras que tu dizes têm que vir da tua alma, do teu coração, e senti-las mesmas, porque na realidade és tu que estás aqui, independentemente da tua idade, tu estás aqui e vives contigo durante este tempo todo. O teu corpo está a lutar para que tu consigas estar aqui neste plano o melhor possível. E lembra-te algo, se tens filhos, se tens alguém que tu amas muito, os teus pais, os amigos, o teu companheiro, quem quer que seja, eras capaz de dizer: tu não prestas, tu não vales nada, tu consegues sempre melhor? Provavelmente não, certo? Então porquê é que dizes a ti mesma? Então é este amor, este carinho que nós temos connosco mesmos, sermos generosos, sermos generosas. E a mulher aqui peca muito porque nós somos muito de dar. A mulher em geral, falando de forma geral, nós damos muito e temos muita dificuldade em receber. Então quando nós fazemos este exercício, que estamos a dar e a receber em simultâneo, porque sou eu falar comigo mesma, não é fácil, mas é essencial este exercício e esta cura interior. E lembra-te que o objetivo é nós termos uma melhor relação connosco mesmos, é nós cuidarmos de dentro para fora. O teu corpo é o espelho da tua alma, lembra-te disso. Então a minha transformação física começou e manteve-se, porque anteriormente eu também fui magra, mas eu não consegui manter, porque o meu discurso era crítico, era autodestruidor. Lembra-te que os teus pensamentos e as tuas palavras têm energia, tudo é energia, nada é estático, tudo é energia. Aquilo que dizemos, aquilo que pensamos, aquilo que fazemos vai se manifestar. Então se tu tens uma energia positiva, uma energia boa, uma energia de amor, é isso que se vai manifestar no teu corpo. E ao contrário também. Então quando tu tens esses pensamentos, quando tens alguma crítica, quando te vem à mente, deixa ir, não fiques a pensar nisso. A partir do momento em que isso vem, faz um clique e diz: não, eu não sou isso, eu sou isto, isto e isto, e diz isso verbalmente. Não quer dizer que eu às vezes também não tenha os meus pensamentos e os meus dias mais desafiantes e difíceis e que não venham aqueles pensamentos, mas automaticamente eu digo ao meu cérebro: não, tu não és isso, tu és fantástica, tu és generosa, tu és querida, tu és... E não é dizer isto numa de arrogância, não é isso, é dizer isto porque é a realidade do nosso coração. Isto não é comparação entre A, B ou C, entre nós sermos melhores que não sei quem, é entre nós. E se nós não formos a melhor pessoa para estarmos connosco mesmos, quem será? E muitas vezes nós pecamos aqui porque a nossa vibração é tão negativa e é tão em baixo que pensamos que a procura do outro na outra pessoa, o companheiro, a companheira, que é essa pessoa que nos vai complementar e que nos vai fazer felizes. Se nós não tivermos amor dentro de nós, nós não vamos conseguir receber o amor daquela pessoa. Porque nós não estamos receptivos, nós temos que receber esse amor porque a nossa receptividade está aberta. Então é por aí. Então este episódio tem muito que ver com a relação que nós temos connosco mesmos. Quero que avalies isso.
pensa um bocadinho, para pensar que tipo de discurso tens para contigo mesma, para contigo mesmo, que palavras costumas usar para ti, com que frequência te elogias, com que frequência te abraças, com que frequência te dás carinho, com que frequência cuidas de ti. E aqui depois vêm outros assuntos, como o cuidado com o nosso corpo, ou o exagero de... Quando é que é exagero? Cuidarmos de nós mesmos. E aqui o exagero vem... estou a falar mais de procedimentos cirúrgicos e eu não sou contra nenhum procedimento cirúrgico, desde que isso venha daqui. E não porque queremos ter aquele tipo de lábio, levantar mais o olho, ou quer que seja, porque aquela pessoa tem, porque a sociedade acha que todas as mulheres têm que ter o que quer que seja, ou têm que ser o que quer que seja. Quando isto vem daqui, eu na realidade quero e acho que aquilo vai melhorar a minha aparência, a minha autoestima, mas eu sei quem sou, eu sei exatamente aquilo que está aqui dentro. Não é por eu fazer agora, colocar um lábio maior ou puxar a minha pele para aqui ou tirar a ruga daqui. Não é por isso que tu vais te amar mais. Não é por aí. Tens que te amar daqui, como tu és. Estes procedimentos podem fazer com que tenhas uma melhor autoestima, mas não é o procedimento em si, é aqui, por aqui. Então, muitas vezes nós vemos estes procedimentos e da minha experiência, daquilo que eu vejo, eu diria que, obviamente que isto é uma especulação, não tenho um estudo, nenhum valor para apresentar aqui, mas aquilo que eu acho é que 90% das mulheres, neste caso focando em mulheres, que fazem procedimentos cirúrgicos, não tanto ao nível do peito, porque eu percebo, mais ao nível do peito, mas procedimentos faciais, procedimentos de colocarem o lábio maior, etc., que a maioria, a esmagadora maioria, eu diria 90%, é porque a sociedade espera isso da mulher, que a mulher tem que ter certa aparência, ou porque a minha amiga também tem, porque toda a gente à minha volta tem, então eu também tenho que ter, porque me vou sentir menos, vou sentir inferior. E não, de todo. Se quiseres fazer esses procedimentos porque realmente queres ter uma melhor aparência, porque já gostas de ti como tu és, mas queres gostar, mas queres ter uma aparência ainda melhor, não está nada de errado com isso. Mas falo porque daqui, não porque A, B ou C faz, não porque a sociedade acha que tu deves ter aquela aparência, não. Mesma coisa relativamente a exercício físico. As pessoas podem pensar que eu exagero em termos de exercício físico. Para mim, exercício físico não é só a parte física, também tem a parte mental, mas sim, eu quero melhorar o meu aspecto físico e não tem mal nenhum. Desde que eu não ponha em causa a minha saúde, desde que eu não ponha em risco o meu corpo, o meu bem-estar, desde que eu não entre em overtraining, que é excesso de treino, que já fiz isso no passado. Então tem que haver aqui uma dose para nós percebermos, queremos melhorar e está tudo bem, mas estou a pôr em causa, estou a pôr em risco e estamos a falar de coisas muito dispares entre aquilo que eu quero e a minha segurança, o meu corpo, estou a pôr realmente o meu corpo em risco ou não? É isto que nós temos que avaliar quando estes procedimentos e aquilo que nós fazemos ao nosso corpo é realmente para nós ou é para mostrar aos outros. Então eu queria-te deixar esta chamada de atenção, portanto, se já fizeste, se estás a fazer, pergunta-te, fizeste isso porquê? Porque realmente veio daqui do teu coração, porque realmente querias fazer? Eu conheço pessoas que fazem porque realmente querem, não é para impressionar a B ou C, porque elas querem fazer, querem ter uma melhor aparência, porque já se amam, porque novamente partem de amor, não de desamor. Então a tua mudança física tem que vir sempre de amor, independentemente do que seja. Queres ser mais magra, queres ter mais músculo, queres ter uma aparência mais jovem na tua cara, o que quer que seja. Queres pôr umas maminhas, o que for, tem que vir de amor, porque tu já te amas, não porque tu não te amas. Então pensa nisto na próxima vez que quiseres fazer algum procedimento, ou se estiveres a pensar nisso, cuida disto aqui, cuida de ti, do teu amor interno, do teu coração, do teu espírito, da tua alma, faz coisas que te preenchem,
Escreve 10 coisas que tu adoras fazer, que seja cantar, seja pintar, seja passear o teu cão, ir para uma floresta, ouvir crianças a brincar, ver o pôr do sol, ir à praia, o que quer que seja, e começa a cuidar de ti, começa a cuidar daqui, o resto vem. E se já te amares aqui e quiseres fazer o que quer que seja, faz, porque é por amor. Então era esta a mensagem que eu queria falar, que eu queria partilhar contigo, na relação que nós temos connosco mesmos. Eu ainda estou no meu processo, já estou a ser muito mais generosa, muito mais querida, no inglês I'm being kind to myself, muito mais do que antigamente, mas ainda tenho trabalho para fazer. Porque sempre fui muito crítica, sempre... nem foi meio o outro, foi mesmo eu, obviamente por coisas que aconteceram no passado, mas mais eu. Então era esta mensagem que eu queria deixar aqui contigo, para olhares para dentro, para veres a relação que tens contigo e que o que é que tu podes fazer e o que é que tu estás a fazer neste momento para melhorar essa relação. O resto vem com o tempo. E lembra-te, um dia de cada vez, um passinho de cada vez. E o teu corpo muda. Lembra-te, o teu corpo muda quando por dentro estivermos a mudar. Lembra-te, nós colocamos a sementinha na terra, vamos regando, vamos cuidando e depois ela nasce com energia, com vida. É a mesma coisa que tens de fazer contigo. Tens de cuidar de ti de dentro para depois isso se mostrar cá fora. Ok? Então, muito obrigada por estares desse lado. Eu espero que esta partilha faça sentido para ti. Já sabes, vê os episódios do podcast, subscreve o podcast, partilha, comenta e espero muito, muito que cuides de ti, da pessoa que está dentro de ti, da tua criança, do teu coração, do teu amor. E é com muita humildade que digo isto, porque também estou no meu processo de trabalhar o meu merecimento e o meu amor próprio, mas tu mereces mais e tu mereces melhor. Com todo o meu amor, até ao próximo episódio. Beijinho!